Bom dia, amados irmãos. Que a misericórdia divina nos envolva nesta manhã, trazendo ao pensamento de todos nós a alegria de viver, compreendendo as nossas lutas, vencendo-as com humildade, com galhardia, mas procurando sempre mantermos o pensamento ligado àquilo que o Cristo veio nos ensinar. Iniciamos hoje o capítulo 10 com mais uma bem-aventurança, e o bem-aventurados que são misericordiosos. Hoje nós vamos estudar o item 1, porque cada item desse capítulo é muito importante que a gente reflita, não para ouvir o Evangelho, porque não temos nem condição de traduzir a profundidade dos ensinamentos que Jesus nos oferece, mas que a gente possa refletir em nós mesmos, nas nossas ações, em tudo aquilo que temos tido oportunidade, para nos tornarmos também um dia misericordiosos. Então, nós vamos ler: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Nesse instante, convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que ilumine os nossos pensamentos num processo sublime da reflexão, observando os nossos atos, nossos sentimentos, para que cada um de nós possamos nos esforçarmos e entrarmos nesse patamar sublime das bem-aventuranças. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que o Senhor nos ajude a aprender e a vivenciar todas as lições trazidas no seu Evangelho de luz. Se conosco, Senhor, que assim seja. Amigos, para sermos misericordiosos, é que a gente precisa aprender a compadecer da miséria alheia, sem as críticas, sem o julgamento, como também muitas vezes até da miséria material que nós encontramos hoje, tantos irmãos na indigência, no abandono, com enfermidades difíceis. Por isso que nós precisamos muitas vezes compreender que a miséria espiritual, ela sempre foi caracterizada pelas muitas facetas da imperfeição humana. Nós ainda estamos a caminho, passando por momentos bastante delicados em relação à nossa moral e em relação à nossa forma de pensar. Então, o que é ser misericordioso, né? Cada um de nós precisamos de fazer essa reflexão. Nós vamos ver que cada vez que eu me coloco na posição de da misericórdia, eu começo a perceber que condói meu coração em momentos que nós vamos ver que existem pessoas que estão vivendo sem saber qualquer situação que compromete o seu espírito no bem. Então, cultivar a misericórdia, portanto, não é alçar exclamações, muitas vezes, de piedade, e muitas vezes lastimando os males que estão na vida do meu irmão, colocando muitas vezes na nossa palavra ainda tão áspera
E nós precisamos ver, então, que quando nós estamos lastimando os males do próximo, nós precisamos lembrar de que os nossos braços também precisam aprender a colher. E muitos, né, estão aí com os braços parados e com diante de tanto sofrimento alheio. E aí nós vamos ver quando seremos bem-aventurados. Muitas vezes nós temos visto as nossas atitudes tão distantes desse auxílio de fraternidade, de cooperação. E é preciso, por exemplo, que a gente hoje tenha os olhos para ver quantas crianças órfãs, quantas abandonadas, e nós, muitas vezes, nós não abrimos as portas, não é do lar, é do coração, porque muitas vezes nós não precisamos retirá-lo dos pais, mas ajudá-los com uma educação que os sustente, que os alimente, para que nós possamos, assim, erguer a sua esperança e mesmo a sua vontade. Se nós falamos das crianças, mas nós vamos ver também que existe dentro dos nossos lares aqueles que estão já idosos e muitas vezes sentem-se desamparados, não do teto, mas do calor amigo, da misericórdia dos seus filhos, o amor daqueles que estão conosco. Tudo isso tem uma importância na nossa vida, porque hoje são eles e amanhã seremos nós. Por isso que nós precisamos semear e não ficar olhando quando é que nós vamos ceifar, porque a semente nos nossos corações, muitas vezes, ela tem demorado a fecundar. Há milênios que nós estamos falando das bem-aventuranças sem viver as bem-aventuranças. Então, nós vamos ver que ser misericordioso é acima de tudo. Nós precisamos aprender a suportar cristamente todos os defeitos daqueles que nos rodeiam, e nós vamos ver que nós precisamos aprender a relevar tantos agravos que muitas vezes nos fazem, falam, e nós, a maior parte das vezes, não lembramos que nós mesmos estamos sendo convidados a renunciar a esses sentimentos que ainda carregamos da vaidade, do orgulho. Então, nós vamos ver quando Jesus considera os bem-aventurados, os que são misericordiosos, é segundo a lei que ele nos ensina. A cada um recebe exatamente o que dá, amigos. É importante que a gente possa viver e compreender que nós não podemos mais viver numa situação de ilusão a esse respeito. Nós precisamos trabalhar com o nosso pensamento, os nossos sentimentos, procurando libertar dessas situações de arrependimento da última hora, em que nós esperamos a pessoa ali na hora do agonizar e lá falar que nós estamos arrependidos. Não, a misericórdia nos pede uma constante observação dos nossos atos, e nós não podemos, né, esquecer do perdão sincero, do perdão amigo, porque é por meio do amor que nós vamos modificando os nossos pensamentos em relação a tudo e todos que estão à nossa volta. Essa é uma das questões, amigos, que Jesus tem nos dito que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nós precisamos nos inscrevermos nesse processo divino a quem Jesus nos disse e nos ensinou que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, nós precisamos entender que a misericórdia é um estado de brandura do nosso espírito. E quantas vezes, né, nós não observamos a nossa condição diante do irmão, do trabalho? Nós precisamos usar da compaixão, da serenidade, que será para todos nós um bálsamo divino. A serenidade nossa, muitas vezes, ela alimenta o outro de força e observando a forma que falamos, a forma que sentimos. E é preciso extravasar, né, a nossa alma de tudo aquilo que nos aprisiona,
para que nós possamos socorrer todos aqueles que ainda não compreenderam o que nós já compreendemos. E quantas vezes nós somos os autores da indisciplina, muitas vezes nós fugimos daquilo que devíamos fazer na brandura, com o coração endurecido, e quantas palavras ásperas muitas vezes são dadas por nós, mas nós não olhamos isso, mas nós dimensionamos as palavras ásperas que chegam até nós, que muitas vezes nós ficamos feridos. Quantas vezes? Então, isso acontece justamente pela falta de misericórdia que nós ainda não temos dentro de nós, por isso que as nossas palavras e os nossos pensamentos ainda estão tão desalinhados. Então, é preciso que a gente tenha um olhar diferente, plantando todo dia na nossa vida outras sementes, sementes do bem, para que essa semente cresça e que nós possamos desabrochar em forma da compaixão, da tolerância, porque muitas vezes nós esquecemos que esses sentimentos também é um remédio para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que passam pela tempestade da incompreensão. Mas nós, que temos sido esclarecidos pelo Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós precisamos entender que bem-aventurados é uma esperança de progresso. E Jesus só trouxe essas bem-aventuranças depois em que ele explicou todas as suas parábolas, trazendo de uma forma tão singela esta forma de ensinar, mas atingindo aos corações de todos. Então, bem-aventurados misericordiosos, que lutam e sofrem, mas que trabalham dentro de si com esforço para que o bem seja, acima de tudo, implantado em nosso pensamento, alinhando nossas atitudes com as leis divinas, e quem faz isso acaba conquistando um outro estado, que é aquele estado que vai modificando, burilando os nossos sentimentos, até que a gente possa alcançar um dia, nós já falamos isso outro dia, sobre a piedade, porque a piedade é um estado avançado que o espírito alcança, não mais em valores, mas em sentimentos em que nós somos capazes de vivenciar isto. Mas para que a gente alcance esse bem-aventurados misericordiosos, Kardec nos coloca aqui na fala de Mateus que se perdoardes aos homens as faltas que cometerão contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Não é esse pecado e não é esse perdão dos homens. Esse pecado é justamente a compreensão do estado de ignorância que ainda vivemos. Mas esse estado de ignorância não pode ser só para o outro, é para mim também. Por isso que ele diz, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Por quê? Porque nós aprendemos que tudo aquilo que eu desejar para o outro é o que eu gostaria de receber. E São Mateus, então, nessa proposta divina que ele vai nos trazer, nós vamos ver que em muitas situações ainda não aprendemos a sentir a necessidade do outro. E aí nós vamos ver que todo perdão, ele tem vantagens para o nosso espírito. Porque quando Jesus nos falou do perdão, ele nos disse que nós também precisaríamos trabalhar com o nosso aprimoramento moral. Mas também o aprimoramento moral, ele causa uma outra situação em nós, um conforto íntimo, que nós começamos a sentir dentro de nós o desejo de trabalhar e servir. E isso não nos é imposto, isso é uma liberdade que o espírito vai conquistando à medida que ele entende o bem e a alegria que proporciona ao outro. Então, nós, muitas vezes, temos registrado
os defeitos imediatos, os efeitos, desculpa, os efeitos do perdão nas todas as oportunidades, nas ocorrências da vida. Quando nós perdoamos o outro, nós sentimos assim, leves. Mas o perdão aqui não é esquecer, amigos. O perdão é reparar os nossos pensamentos, passando a vibrar com amor para todos os nossos irmãos. Então, por isso que nós precisamos entender que cada um de nós estamos numa hora de corrigir as nossas dificuldades, as nossas arestas, e não mais condenar. Quando nós ficamos aí condenando o pensamento, as atitudes do outro, especialmente dentro de casa, nós estamos cristalizando as trevas que ainda permeiam no nosso pensamento, e isso impede, nós criamos barreiras para que nós possamos alcançar a luz. Então, muitas vezes, nós falamos, mas eu também sou vítima da maldade, mas ninguém recebe o que não merece. E muitas vezes nós somos capazes de levantar, de dar a mão e de ajudar o nosso irmão. E hoje, se a gente vê no mundo hoje, se o mundo hoje grita alarmado em derredor de todos nós precisamos fazer uma coisa só, única: silenciar e orar, porque nós também podemos contribuir de forma diferente. Nós queremos agradecer a Jesus por cada dia, cada linha do seu Evangelho é uma lição sublime, e que possamos valorizar esses momentos para a nossa reflexão mais íntima. E assim, nesse momento de vibrações, nós pedimos a Jesus que fluidifique as nossas águas, que os benfeitores amigos estendam as mãos sobre nós, agasalhando-nos de força, observando as nossas relações, como temos tratado o outro, e procuremos, neste instante, iniciar o exercício do perdão. Vibre, amigos, por aqueles que você tem algumas rusgas, algumas dificuldades. Tenha piedade deste irmão. Quando você diz eu não dou conta, é porque o orgulho ainda é maior. Mas tenha certeza, seja brando, suave, para que possamos sermos um dia misericordiosos. Que Deus nos abençoe e que a vibração amorosa desses espíritos nos fortaleça para erguer os nossos olhos para o valor da prece e o valor do próximo em nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Que os espíritos amigos possam levar aos corações de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe hoje e sempre.